Está aqui comigo no estúdio o advogado Ricardo Mateus. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciane. É um prazer estar aqui mais uma vez falando de temas relevantes, né, para a sociedade e levando informação às pessoas, que é o nosso maior objetivo. Às vezes, Ricardo, a pessoa faz ali dentro de um ambiente e não sabe que é crime, né? Mas não é isso? Exatamente. Quando você tem uma conversa ali entre duas pessoas, né, isso acontece comumente em aplicativos de comunicação, como WhatsApp, Facebook e outros aplicativos que têm essas conversas privadas. Aí a pessoa está ali em uma conversa, ela e uma outra pessoa, e aí muitas vezes acontece de essas conversas elas serem divulgadas a terceiras pessoas ou disseminadas nas redes sociais, né? E quando isso acontece e viola, né, e fere os direitos dessa pessoa envolvida, né, expondo ela ao ridículo, expondo informações confidenciais, privadas, né, verifica-se sim a ocorrência de uma conduta criminosa que pode ser, né, aí aferida na justiça criminal. É um crime muito comum, então, né? Hoje em dia, com a internet, com a facilidade. Sim, exatamente. Tem ocorrido muito, infelizmente, né, mas a internet, como muitos dizem, não é terra sem lei. Né? Existe uma figura no Código Penal, no artigo 153 do Código Penal, que é o delito de divulgação de segredo. Né? Quando ocorre essa situação, né, de uma conversa ela ser exposta, às vezes uma conversa íntima ali com um parceiro, um namorado, né, um esposo, ou uma conversa entre amigos e esse conteúdo, né, é exposto, né, configura-se esse crime e pode haver responsabilização, inclusive com sujeição dessa pessoa que age com essa conduta, né, a uma pena, uma multa, né, fora outras medidas que podem ser tomadas na esfera civil, como indenizações e etc. Você falou agora em penalidades. Que penalidades seriam essas? Luciano, infelizmente, assim, ao meu sentir, a legislação ainda estabelece uma pena branda para esse tipo de conduta, estabelece uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Né? E fora além disso, como eu já bem coloquei, a pessoa pode ser sujeita a uma indenização, né, na esfera civil, né? A pessoa move uma ação ali na justiça e aí, se verificado que aquela exposição daquela conversa particular trouxe danos à honra, à dignidade, né, à imagem, essa pessoa que cometeu esse tipo de conduta pode ser condenada a pagar uma indenização por danos morais. Ricardo, você falou em mover uma ação. Como é que seria essa movimentação? Como seriam essas provas para mover esta ação? Luciane, geralmente o que ocorre, né? Vamos falar do ponto de vista criminal. Quando uma pessoa é exposta a esse tipo de comportamento, de conduta, tem lá a sua conversa exposta, né, disseminada na rede social, ela pode procurar a autoridade policial, né, registrar um boletim de ocorrência. Né? Certamente haverão pessoas que receberão esse conteúdo, que podem ser ali testemunhas naquele procedimento, né, que receberam aquela informação, aquele print, aquele vídeo, aquele áudio, né, trocado entre duas pessoas, e aí mover esse procedimento na justiça criminal. Né? Na delegacia é feito um procedimento policial, né, pessoas certamente serão ouvidas, testemunhas, o delegado faz um relatório e encaminha para a justiça criminal. Na esfera civil, como é que isso ocorre? A pessoa pode pegar aquele conteúdo, né, aqueles próprios prints, né, outras pessoas que receberam esse conteúdo, podem encaminhar a essa pessoa, né, demonstrando que receberam aquele conteúdo, e a pessoa mover, com base nesses elementos, uma ação de indenização por danos morais, demonstrando que aquele conteúdo, né, que violou a confidencialidade, a sua privacidade, a sua imagem, a sua reputação, lhe causou um prejuízo, né, moral, e aí com esses elementos, esses próprios prints, testemunhas, né, e outras provas que podem ser utilizadas ali, a pessoa entrar com essa ação de indenização por danos morais. E ao final, a pessoa que cometeu a conduta de expor pode ser condenada a uma indenização, a pagar uma indenização à pessoa que foi lesada. Qualquer print sem autorização é crime? E se eu quiser usar isso como prova para alguma coisa, né? Para alguma ação que eu estou movendo? O print, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado o print como uma prova válida. Né? Às vezes acontece muito, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, tem lá uma ação de pensão alimentícia, em que a genitora estava ali conversando com o genitor a respeito de um valor, né, que não foi pago. Se vê muito na justiça a utilização desse print como uma prova de que o genitor sabe que deve aquele determinado valor. Né?
o STJ tem considerado como um meio de prova válido. Quando esse print ele é uma prova que foi produzida ali entre os interlocutores, por exemplo, temos a figura A e B, e a figura B utiliza esse print como prova em um processo contra A, como esse print foi uma prova obtida entre um dos interlocutores envolvidos naquela conversa, ele é utilizado como prova e é considerado prova válida. Outra questão é que você pode pegar esse conteúdo dessa conversa, ir até o cartório e fazer o que se denomina de ata notarial, que é quando o tabelião verifica a autenticidade daquela conversa lá do WhatsApp. E isso reforça ainda mais e torna ainda mais válida juridicamente aquela prova produzida, né, por meio daquele print. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação agora, que todo mundo utiliza muito da internet para evitar esse tipo de crime? Utilizar, né, com moderação as redes sociais, né, ter cuidado com as pessoas com as quais conversa, ter cuidado com o conteúdo, né, que é conversado ali entre aquelas duas pessoas, reforçar a segurança das suas redes sociais. Hoje existe a autenticação de 2 fatores, né, que ela pode ser utilizada também por meio de outros aplicativos. Essa autenticação ela pode ser feita dentro do próprio Instagram, dentro do próprio Facebook. Mas existem aplicativos externos, como autenticadores do Google e outros aplicativos, que dão ainda mais reforço a essa autenticação de 2 fatores, para evitar invasões ao seu Instagram e a captura dessas mensagens, né? Mas o principal mesmo é evitar esse tipo de mensagens, essas trocas de mensagens e reforçar a segurança dos seus aplicativos, do seu aparelho telefônico, para que isso não ocorra, né, de ser exposto a uma situação, né, uma conversa, um conteúdo que seja ali, que viole a sua confidencialidade, a sua privacidade, né, a sua intimidade enquanto pessoa. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. E eu que agradeço pela oportunidade.